Bora, meu povo! Isso aí, hoje é terça-feira, dia 30 de agosto de 2022. E hoje aqui na cidade de Limoeiro do Norte é feriado, aniversário da cidade, né? Bom, então tá de parabéns, Limoeiro, tá de parabéns você que me segue nessa obra aqui, que coopera comigo, deixando sempre o seu like para que meus vídeos se tornem relevantes, né? E é isso aí. No momento agora, aqui, meio-dia, um pouco mais, tá ventando aqui, o que não é normal, porém, a gente não sabe se é pior quando venta ou se é menos ruim. Nós estamos com 35 graus aqui, sensação térmica 37, 38 graus. Então, quando venta, é um ar tão quente, parece que tem alguém soprando através de uma fornalha. Gente, chegar a arder, olha, ó. Agora, isso aqui é o vento daqui de fora. Você imagine se lá dentro de casa, mesmo debaixo do teto, né, na telinha de barro, a gente ligar um ventilador. Cara, é você ser assado no vapor. Uma coisa terrível. Mas é isso aí. O calor tem a outra vantagem é que aqui, pelo menos, é só uma temperatura quente, não fica oscilando. Essa oscilação, nem aço aguenta isso, né? Mudança brusca de temperatura de uma hora para outra. Gente, hoje a gente vai continuar na parte B da página 108 da Bibliotecas Cronológica. E o texto você vai encontrar em Mateus, no capítulo 22, do 15 ao 22, é o primeiro tema. Fala de algumas questões, né, de Jesus nessa última semana de vida dele e ministério em Jerusalém. Então, a primeira parte vai relacionar-se ao pagamento de impostos a César. Nós sabemos que o Sinédrio já resolveu matar Jesus e também cogitou a possibilidade, determinou que iriam tentar também matar o Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus, para abafar essa história de uma vez, porque eles já sentiam que Roma estava dominando. Então, ou seja, o poder maior do governo estatal. Roma dominava Jerusalém. E agora eles iriam perder também o domínio da religião, porque a multidão toda ia após Jesus. Então, às vezes, em alguns casos, eles também, temendo uma repreensão de Roma, nesse sentido, que eles matariam dois coelhos com uma cajadada. Primeiro, não perderiam a liderança religiosa. Segundo, tirariam essa possibilidade de Roma vir intervir no templo e na religião por causa dos seguidores de Jesus. Então, eles estão tentando pegar Jesus em alguma coisa para prendê-lo. É o primeiro passo. Primeiro prende para depois eliminar, né? Depois que está preso é mais fácil. É como um animal. Não tem como você simplesmente matar um animal que está solto. Primeiro você prende ele. Depois de amarrado fica mais fácil. Eles estão tratando Jesus assim. É negócio de temporada de caça, tá? Já sabe qual é a presa que eles querem. Vamos lá. Mateus 22, versículo 15, diz que então os fariseus, eles saíram e começaram a planejar um meio para enredá-lo. Ora, enredá-lo? Sim. Por que eles fizeram isso? Veja o vídeo de ontem, você vai ver que Jesus foi indagado sobre uma questão. Jesus disse, eu também vou perguntar a vocês, se vocês me responderem o que eu perguntar, eu respondo o que vocês me perguntaram. Eles não responderam porque ia pegar mal para eles. E então Jesus contou duas parábolas para atacá-los, para dizer a natureza deles, como era a natureza deles. Então eles ficaram feridos, saíram dali, né, cogitando um plano para enredá-lo. O que é enredá-lo? Aqui no Ceará, quando a gente era pequeno, assim, criança, né, quando a gente era criança e adolescente, a gente ouvia muito essa palavra, enredar. Na Bíblia, enredar é prender com uma rede. É isso, caçar e prender com uma rede. Seja peixe, seja um animal solto aí, joga uma rede, prendeu, bora matar agora. Eles queriam prendê-lo, queriam enredá-lo. Aqui, no Ceará, quando eu era pequeno, essa palavra enredar era o que eu chamo de X9, né? Menino vai enredeiro, tá enredando, ou seja, tá prendendo, tá enredando por uma acusação. Tipo assim, o fulano tá discutindo com o ciclano. Então o fulano saía e eu vou contar para minha mãe, vou contar para meu pai, eu vou contar pro meu irmão mais velho, ele vai vir aqui e vai trocar murros com você. E ele é mais forte, então você tá perdido, viu? Tipo isso. Então o menino velho enredeiro aqui era o X9, né? O X9, que entregava tudo, tá bom? Aqui enredar é prender com a rede. Os fariseus queriam enredar Jesus em suas próprias palavras. Olha que coisa interessante. Ele disse isso, então ele falou contra Moisés. Ele disse isso, então ele falou contra o templo. Ele disse isso, então ele falou contra o sábado, né, os pilares da lei de Moisés. Mas não, até aqui eles não pegaram Jesus em nada. Pelo contrário, passaram vergonha, muita, viu? Vergonha.
como diz o cearense, quando quer se expressar, dizer que né, isso é demais, vergonha medonha. Só vergonha medonha, esse passado. Versículo 16 de Mateus 22 diz que enviaram-lhe seus discípulos. Quem? Os fariseus. Porque a primeira batalha foi contra os saduceus. Agora os fariseus entraram dizendo, vamos sentar o pé na porta, vamos também, estamos juntos. Olha, enviaram seus discípulos junto com herodianos. Vixe, se juntaram as 3 piores facções. As 3 piores facções se juntaram para tentar pegar Jesus, enredar Jesus. Quem? Os saduceus, tá? Os saduceus. Segundo, os fariseus, que eram os mais santos, mais certos, os ortodoxos. E os herodianos, ou os helenitas, que eram os judeus mais misturados com a cultura grega, né? Os judeus pensadores, os judeus que estiveram, ou os descendentes daqueles que estiveram no Egito na época do Alexandre, que fundou lá Alexandria, no Egito, para espalhar a cultura grega. Lá eles eram muito bem-vindos e eram bem tratados. Então, temos essas 3 facções. Saduceus, o grupo mais forte, mais poderoso, formado em sua maior parte pelos sumos sacerdotes, né, o pessoal mais nível alto, né, da sociedade. Os saduceus, eles, contudo, não criam em ressurreição, mas eram os mais importantes. Daí vinham os fariseus, que eram literalmente santarrões, corretos, ortodoxos na lei, e os herodianos, que eram uma mistura assim de cultura judaica com cultura grega. Ora, se os saduceus já não criam em ressurreição, que era o grupo mais forte, mais poderoso economicamente e nível social, você imagina os herodianos, em que nível que estavam. Porque eram os pensadores, misturando aí lei de Moisés e cultura grega. É de lascar ou não é? Então eles se juntaram, porque eles não tinham como se juntar de forma nenhuma, mas eles se juntaram, mandaram seus discípulos para pegar Jesus em alguma coisa. Na parte B do versículo 16 de Mateus 22 diz que chegaram lá e disseram assim, mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Diz-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Isso querendo corromper ou direcionar a opinião pública. Porque se ele dissesse que tem que pagar, o povo que já estava debaixo de grandes cargas de impostos sendo pagos a Roma, sendo cobrado pelos publicanos, que era o cobrador de impostos, que eles viam como pecadores desgraçados. Então, se ele dissesse que era para pagar, ele estaria feio na fita aí diante da opinião pública. E se ele dissesse que não é para pagar, ele estaria incitando uma rebelião entre os seus seguidores. Aí, pronto, eles tinham faca e o queijo na mão, eles podiam chegar lá e dizer, olha, esse rebelde aqui está se levantando contra César, vamos matá-lo. Isso para Roma, legalmente, né, poder decretar a prisão de Jesus. Depois eles iriam dizer, como eles fizeram, esse homem ele tem que ser julgado por nós, porque ele ofendeu a religião e o motim que ele estava começando não era só contra César, mas contra a lei de Moisés. Foi isso que eles fizeram. Então a intenção é sempre a mesma. E a pergunta é certo pagar imposto a César ou não? E aí Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou, falou, né? Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar imposto. Por que ele está se referindo à moeda usada para pagar imposto? É porque tinham 2 moedas. No templo, por exemplo, não entrava dinheiro romano de jeito nenhum. Esse é o motivo pelo qual tinham os cambistas, né, que eles faziam o câmbio da moeda. As pessoas dizem, no templo. Não, era na porta do templo. É onde ficavam os esmolés pedindo lá esmolas, é onde ficavam os cambistas, é onde ficavam os que vendiam pombos, é onde ficavam os aleijados, que dizem os últimos textos aí, né, os últimos vídeos, vieram os aleijados, os cegos, os paralíticos, vieram a Jesus, vieram a ele no templo. Todo monte é o templo, o monte sagrado, o monte do templo é o templo. Mas eles não podiam entrar. Era lá fora, era no portão. Um dos portões mais importantes, o portão de Uda, onde os rabinos se sentavam, e o povo ficava de pé ouvindo a lei do Senhor, principalmente durante a festa de tabernáculos. Ok? Vamos lá então. Jesus fala, vocês estão querendo me pôr à prova por quê? Me mostra a moeda que é usada para pagar o imposto a César. E aí eles mostraram um denário. E Jesus perguntou então, de quem é esta imagem e inscrição aqui nessa moedinha, hein? Aí disseram, é de César. Pois é. E ele lhes disse, então deem a César o que é de César e a Deus o que pertence a Deus, ou a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? O que é? Ele está falando o quê? O templo é de Deus, a religião é de Deus, o poder religioso deveria ser administrado por Deus. Você vê que João Batista já tinha sido morto, mas pelo que diz a palavra, e nós entendemos a história de toda a Escritura, João Batista deveria ter sido o sumo sacerdote da época, porque ele era o precursor do Cristo, do Messias.
Aos olhos de Deus, ele era o sumo sacerdote. Foi a ele que foi revelado quem era o Cristo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entende isso? Mas João Batista estava no deserto. No tempo quem estava eram os amigos de Herodes. Anás, mudaram tudo, todas as regras do sacerdócio. Anás colocou Caifás, que era genro dele, como sumo sacerdote. Agora na época de Jesus. Depois ele vai colocar mais 4 filhos. Estão vendo minha mão inchada? Sequela do Chico Cunha, tá? É uma coisa esquisita. Mas a Velma descobriu um jeito de me ajudar aí. Graças a Deus. Estou melhorando. Como diriam os jornalistas da Globo. Está despiorando um pouquinho, tá? Vamos lá. Então Jesus não foi pego nessa rede, né? Que jogaram aí contra ele. E, na verdade, ele se saiu muito bem. Quando ele diz, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e deixando-o, retiraram-se. Deixa eu acrescentar aqui. Retiraram-se envergonhados e frustrados, porque não conseguiram prendê-lo em nada. E a opinião pública, então, estava agora aplaudindo e gritando, Jesus, Jesus. O segundo texto dessa mesma história você vai encontrar em Marcos capítulo 12, do versículo 13 ao 17. A mesma história, a mesma coisa, não tem alteração. E o terceiro texto você vai encontrar em Lucas capítulo 20, do 20 ao 26, meu povo. Olhando logo no versículo 20 de Lucas 20, você vai ver o seguinte, dispondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos. Olha, justos são aqueles que, aqui a expressão bíblica para justos, são aqueles que eram praticantes da religião judaica, né, e se fingindo discípulos de Jesus, seguidor de Jesus, chegavam lá para pô-lo à prova, para apanhar ele em alguma falha. E aí na parte B de Lucas 20, diz assim, a ideia era que o prendessem para o entregar ao poder e à autoridade do governador. Quem é o governador? Pilatos. Né? Era um dos filhos de Herodes, o Arquilau, mas há muito tempo ele foi deposto, e aí tinha o Pilatos, né? Pôncio Pilatos, certo? E em Lucas 20, se você olhar lá no final, no versículo 26, também diz que e não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com as suas respostas, ficaram em silêncio. Silêncio envergonhado, né? A pessoa passa vergonha, ela cala a boca e sai. Ela se retira do lugar, ela não aguenta. Não há quem aguente passar vergonha e ainda, ficar tentando melhorar. Hoje em dia tem muita gente que gosta de passar vergonha assim, dessa forma. Passa vergonha e se expõe ao ridículo de forma pública e ainda fica querendo se justificar e só piora a situação. Mas aqui não, aqui foi legal, foi de boa, sabe? Eles são sábios, então depois que eles tomaram a primeira pancada, então eles saíram envergonhados, caladinhos e frustradinhos. Tá bom? Meu povo, só deu para fazer esse texto, é bem conhecido, e nós já estamos chegando aqui, isso aqui aconteceu no dia 10 para o dia 11 de abril do ano 29 depois de Cristo, e só lembrando mais uma vez, os cordeiros da Páscoa são separados no dia 10 ao dia 14º, eles são sacrificados no final do dia 14º, e eles são a refeição no 15º ano, porque a viração do dia é quando o sol se põe. Então, 14º dia terminou, os cordeiros já estão mortos, e a Páscoa, então, é no 15º dia, no início do 15º dia. E esses aqui são os últimos dias de Jesus em Jerusalém, a última semana de Jesus em Jerusalém. Espero que você possa curtir aí para dar relevância e compartilhe. Se não é inscrito, por favor, se inscreve no meu canal. Eu estou aqui desde 2018, gente. Ainda não cheguei a 1000 inscritos. Imagina, há pouco tempo eu acessei o Twitter, fiz uma página lá, eles dão notícia muito rápido e curta, mas eu tenho mais ou menos uns 1.690 seguidores, quase 1.700 seguidores. Bom, me ajuda aí, me ajuda. Você gosta de Deus? Gosta da palavra de Deus? Me ajuda. Amanhã tem mais, se o Senhor nos permitir.